As grandes mudanças do mundo raramente acontecem com sirenes ligadas. Elas não interrompem a programação da televisão, nem aparecem em letras vermelhas piscando nas telas. Na maioria das vezes, elas acontecem em silêncio, registradas apenas em planilhas, relatórios técnicos e decisões que passam despercebidas por quem olha apenas para a superfície. Enquanto o barulho está nas manchetes, o movimento real acontece longe dos holofotes. Durante décadas, existiu uma certeza quase absoluta no sistema financeiro global, uma espécie de consenso não escrito de que havia um porto seguro definitivo, um lugar para onde o dinheiro sempre voltava quando o mundo parecia instável. Esse lugar não era físico, era uma moeda, e junto com ela, um país que se tornou o centro de gravidade da economia global. Essa história começa no pós-guerra, quando o dólar deixou de ser apenas a moeda de uma nação e passou a funcionar como a espinha dorsal do comércio internacional. Não foi um golpe, nem um plano secreto, foi uma construção gradual. O mundo precisava de estabilidade e os Estados Unidos ofereciam exatamente isso: uma economia gigantesca, instituições previsíveis e um mercado financeiro profundo o suficiente para absorver trilhões de dólares vindos de todos os cantos do planeta. Em troca, países passaram a guardar suas reservas, negociar commodities e fechar contratos usando a moeda americana como referência. Por muito tempo, esse sistema funcionou quase sem questionamentos. Comprar ativos americanos, especialmente títulos da dívida dos Estados Unidos, era visto como a forma mais segura de estacionar riqueza. Era como deixar dinheiro em um cofre que nunca parecia ameaçado. O dólar se tornou menos uma escolha e mais um hábito global, mas sistemas baseados em hábitos tendem a mudar quando o contexto muda. E é exatamente aí que entra o fenômeno que alguns analistas começaram a chamar de Sell America. Não como um movimento organizado, nem como uma ruptura declarada, mas como uma mudança de comportamento lenta, fragmentada e profundamente estratégica. O que está acontecendo não é um ataque direto ao dólar, nem uma rejeição aberta aos Estados Unidos. O que está acontecendo é mais sutil. Investidores institucionais, fundos soberanos e até bancos centrais começaram a se perguntar se fazia sentido manter uma concentração tão grande de recursos em um único país, em uma única moeda e sob uma única jurisdição. É como perceber que, por mais resistente que seja um pilar, apoiar todo o peso de uma estrutura nele aumenta o risco de colapso. O detalhe que muda tudo é que esse movimento não aparece de forma clara em um único gráfico ou anúncio oficial. Ele se manifesta em pequenas decisões acumuladas, uma redução aqui, uma diversificação ali, uma preferência crescente por outros ativos, ouro, outras moedas fortes, investimentos produtivos em diferentes regiões. Isoladamente, cada decisão parece técnica. Juntas, elas formam um padrão. E o padrão é este: o mundo está tentando reduzir dependências excessivas, não por medo imediato, mas por prudência estratégica. A dívida pública americana cresceu de forma acelerada, as disputas políticas internas se tornaram mais imprevisíveis e o uso do sistema financeiro como ferramenta geopolítica passou a ser visto com mais atenção por outros países. Quando sanções econômicas congelam reservas ou limitam transações, a mensagem que fica é clara: segurança financeira também é uma questão de soberania. Isso não significa que os ativos americanos tenham deixado de ser relevantes ou seguros da noite para o dia. Longe disso, o mercado financeiro dos Estados Unidos continua sendo o mais líquido e profundo do mundo. Mas segurança não é um conceito absoluto. Ela depende de comparação. Se outras opções passam a oferecer proteção semelhante, com menor risco político ou melhor retorno, o capital se move. Não por ideologia, mas por lógica. O Sell America não é uma fuga em massa, é um ajuste fino, uma reavaliação silenciosa do custo de oportunidade. Manter grandes volumes de recursos em ativos que rendem pouco, enquanto outros investimentos oferecem melhor proteção contra a inflação, volatilidade ou choques geopolíticos, deixa de ser uma escolha automática. Passa a ser uma decisão que precisa ser constantemente justificada. Esse movimento também revela algo mais profundo sobre o momento em que vivemos. O mundo está se tornando menos previsível e mais fragmentado. As certezas que sustentaram o sistema financeiro por décadas ainda existem, mas já não são inquestionáveis. Em um cenário assim, diversificar não é sinal de desconfiança extrema, é sinal de adaptação. Para o cidadão comum, tudo isso pode parecer distante, técnico demais ou irrelevante para
o dia a dia, mas não é. A forma como o capital global se organiza influencia taxas de juros, câmbio, inflação e crescimento econômico. Quando o dinheiro muda de direção, mesmo que lentamente, ele redefine prioridades, pressiona políticas econômicas e altera o equilíbrio entre países. O que estamos vendo não é o fim do dólar, nem o colapso de uma potência. É algo mais complexo e talvez mais interessante. É o início de um mundo financeiro menos centrado em um único eixo, um mundo onde confiança não é mais automática, mas construída e revisada continuamente, onde até os pilares mais sólidos são avaliados não pelo passado que tiveram, mas pelo futuro que oferecem. No fundo, o fenômeno Sell America é menos sobre vender e mais sobre escolher onde alocar recursos, riscos e expectativas em um cenário global em transformação. Ele mostra que o dinheiro, quando realmente importa, se move em silêncio, guiado não por manchetes, mas por leituras frias da realidade. A pergunta que fica não é se o dólar vai perder seu lugar amanhã. A pergunta é outra. Em um mundo cada vez mais multipolar, quais serão os novos critérios de confiança? E quando até os grandes jogadores começam a redesenhar suas estratégias, o que isso diz sobre a forma como nós, individualmente, lidamos com segurança, risco e futuro? Talvez a engrenagem invisível que está girando agora não esteja derrubando o sistema antigo, mas preparando o terreno para algo diferente. E como sempre acontece na história do dinheiro, só depois de algum tempo é que percebemos que aquela mudança silenciosa foi de fato revolucionária.